Oi, tudo bem? Mais uma questão do Enem de 2016. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função yt é igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro, t é considerado um ano e a é uma constante maior do que 1. O gráfico representa a função y. Admita ainda que y igual a zero fornece a altura da muda quando plantada e deseja cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a 3, 4, 6, logaritmo de 7 na base 2, logaritmo de 15 na base 2. Em primeiro lugar, vamos aqui analisar como se interpreta um gráfico. Eu tenho aqui esse gráfico formado, né, com esse eixo aqui, que eu chamo o eixo de Y e o eixo de X, perfeito? Sendo que o eixo X é considerado o eixo horizontal, que é esse daqui. No caso, esse eixo X, ele é dado em ano, tempo em ano. E o eixo Y é o vertical, sendo dado em metro, que é o Y, a altura da planta. Visto isso, vamos aqui a mais uma análise. Observe o seguinte, para saber o valor de um ponto, por exemplo, se eu for aqui no eixo horizontal e eu quiser fazer o valor de y0, eu subo aqui e encontro essa exponencial aqui, que é exatamente isso aqui. Quando eu subir aqui e encontrar a exponencial, em y igual a zero, eu sei que vale 0,5 metros, porque a vertical é dada em metro. A partir disso, por exemplo, se eu quiser saber em 6, que foi dado aqui, né, quando for 6 anos, eu subo aqui na vertical, encontro essa parte aqui, esse ponto aqui da parábola, e vou para cá, na horizontal, fazendo um ângulo de 90 graus aqui com o eixo vertical, e encontro 32. Então, quando o y for igual a 6 anos, eu sei que a planta tem uma altura de 32 metros. Mas ela cresceu 32 metros? Não, porque se você observar, a planta partiu de 0,5. Então, ela subiu de 0,5 e foi até 32 metros, né? De 0,5 até 32. Portanto, ela cresceu 32 menos 0,5. Ela cresceu 31,5 metros. Isso é muito importante aqui para a resolução de nossa questão. Vamos continuar então. Para que ocorra o crescimento de até 7,5 metros, após a data do plantio, a altura y deve ser de 8 metros. Por que isso? Porque é o seguinte, olha, de 0,5 até, se eu for bem aqui, se eu quiser atingir 8 metros, eu cresço quanto? Eu cresço exatamente 7,5, porque eu já tenho 0,5 inicial, que a planta não parte do zero, ela já é plantada com 0,5 metros. T é considerado em ano como número inteiro, nesse caso. Então, yt é igual a elevado a t menos 1, onde a é uma constante. O tempo é dado em ano e y é dado em altura. Vamos encontrar, então, a constante a, certo? Olha, eu sei que y igual a zero é igual a 0,5, como a gente viu anteriormente, né? Porque o tempo é zero e o y é igual a 0,5. Substituindo-se na equação, que é essa aqui original, que nós recolocamos aqui, vai ficar yt é igual a 0,5, que é exatamente esse daqui. E a elevado a t menos 1. Como o t é zero, vai ficar a elevado a 0 menos 1, que foi exatamente o que eu coloquei aqui. A elevado a 0 menos 1 é a elevado a menos 1, porque o zero não influencia. Eu passei o a para a esquerda e o 0,5 para a direita, como eu fiz aqui. Então ficou a elevado a menos 1 é igual a 0,5. Isso implica o quê? A elevado a menos 1 é a mesma coisa que a 1 sobre a. E 0,5 é a mesma coisa de 1 sobre 2. Ora, se eu fiquei com 1 igual a 1 aqui, então o a é igual a 2. É só multiplicar também assim, a vezes 1 dá a, 1 vezes 2 dá 2. Então, o a foi encontrado. A nossa constante, portanto, vale 2. Vai facilitar a nossa resolução. A equação resultante, no momento, é essa. Yt não é igual a elevado a t menos 1. Eu encontrei que o a vale 2. Então, yt é igual a 2 elevado a t menos 1. Para que ocorra o crescimento de até 7,5 metros após a data do plantio, a altura y deve ser de 8 metros. Por quê? Porque verifica-se que em y igual a 0, a planta tem altura 0,5. Para crescer 7,5 metros, é a mesma coisa que fazer o seguinte, se eu começo com 0,5 metros mais 7,5 metros, eu chego em 8 metros. Então eu tenho que trabalhar com 8 metros. Quando o y vale 8, quanto é que vale o t?
eu vou na equação. E y é igual a 2 elevado a t menos 1. Implica que o yt agora vai valer 8. Eu coloquei 8. E 2 elevado a t menos 1. O t vai valer quanto? Eu vou encontrar. Então eu vou chamá-lo de t mesmo. Então 8 é igual a 2 elevado a t menos 1. O 8 eu posso dizer que é 2 a terceira. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. É igual a 2 elevado a t menos 1. Então ficou 2 a terceira igual a 2 elevado a t menos 1. Como essa base 2 está aqui e está aqui também, as duas bases são iguais, é só a gente igualar o que a gente chama de expoente. O 3 é expoente desse 2 e o t menos 1 é expoente desse 2. Então 3 é igual a t menos 1, como eu coloquei aqui. Ora, então eu vou só inverter. Aqui eu vou passar o t menos 1 para a esquerda e o 3 para a direita. Então ficou t menos 1 é igual a 3. Ora, se esse menos 1 está aqui subtraindo, evidentemente, vai passar para cá adicionando. Então, t igual a 3 mais 1, t igual a 4, que seria exatamente o tempo pedido pela banca examinadora do Enem, do INEP. Então, nossa resposta seria o item B de bola. Vamos conferir aqui. Item B de bola vale 4. Eu gostaria de pedir que você avaliasse se gostou ou não dessa videoaula. E caso tenha gostado, aí no like, no joinha, favor, considere a possibilidade de inscrição em nosso canal. Eu agradeço. Até a próxima.